Na nossa primeira aula, trabalharemos com o conceito do luto de forma ampliada. Quando pensamos em luto, o que vem automaticamente à nossa mente é a perda de alguém que amamos. Mas, na verdade, o processo de luto é algo bem mais amplo do que isso. Nós vamos partir de um conceito proposto pela Fiocruz nesse ano de 2020 em que vivemos a pandemia do Covid-19. Luto é um processo natural de resposta a um rompimento de vínculos, ou seja, quando perdemos alguém ou algo significativo para nós. Luto também está associado a um outro conceito que nós vamos trabalhar hoje, que é o conceito de perdas, sendo que o luto é a nossa capacidade de simbolizar as perdas. Nós trabalharemos com o conceito de perdas a partir de Judith Viortes em seu livro Perdas Necessárias. Lá, ela nos diz que as perdas são parte da vida e que elas têm 3 características principais. Elas são universais, ou seja, em qualquer lugar do mundo, das civilizações mais complexas às mais simples, nas casas dos ricos, dos pobres, em qualquer lugar haverão perdas. Essas perdas, elas são inevitáveis, ou seja, por mais que a gente tenha fatores de proteção, essa ou aquela condição de vida, em alguns momentos nós iremos vivê-las. E elas são inexoráveis, ou seja, a gente possui muito poucas concessões em torno das perdas. Sendo que as perdas, elas podem ser concretas ou simbólicas. Então, quando a gente pensa em perda, a gente pensa na morte das pessoas que amamos, mas também perdemos por abandonar e ser abandonado, por mudar e deixar para trás, para seguir um outro caminho. Quando perdemos, consciente ou inconscientemente, os nossos sonhos românticos, as nossas expectativas impossíveis, as nossas ilusões de liberdade, de poder, entre outras. Perdemos no fim de uma relação, quando perdemos um emprego ou um bem material. Perdemos também quando nós ou algum dos nossos familiares recebem um diagnóstico, seja um diagnóstico fatal, crônico ou não, por exemplo, o diagnóstico de um filho. E até perdemos quando perdemos o nosso eu jovem, aquele eu que a gente julgava que para sempre estaria imune às rugas e a tudo que nos acontece no processo de envelhecimento. O que é muito importante que a gente entenda e que Judith Viors diz disso de uma forma muito bacana é que nós precisamos enfrentar nos sonhos que sonhamos, bem como nos nossos relacionamentos íntimos, tudo aquilo que jamais seremos. Então, se a gente pensa, por exemplo, no casamento, a gente faz inúmeros planos, a gente cria inúmeras expectativas, às vezes que condizem com quem o nosso parceiro é e às vezes que não condizem com o que o nosso parceiro é. Então, às vezes a gente constrói planos e sonhos baseados apenas no nosso desejo e não baseado no que o outro é, no que o outro tem a oferecer. Então, por isso que muitas vezes a gente vive essas perdas. E essas perdas são perdas que não são concretas. Elas são as perdas ditas simbólicas. Por quê? Porque a gente perde um ideal que nós mesmos construímos para o outro. Um outro exemplo disso é a nossa relação com os nossos filhos. Porque eles representam para nós um projeto de vida nosso. E muitas vezes, para não dizer na grande maioria das vezes, eles são exatamente quem eles são e não quem nós criamos, desejamos ou gostaríamos que eles fossem. Então nós vivemos perdas quando percebemos que eles escolhem caminhos que não foram os escolhidos por nós, que eles tomam direções que não são as nossas, ou quando eles apresentam, por exemplo, sintomas de um transtorno de aprendizagem ou de um outro transtorno emocional que nós nunca pensamos viver, que nós nunca imaginamos sentir.
né? E a gente pode dizer também que a gente vive perdas quando a gente muda. Por quê? Porque o processo de mudança é um processo que exige escolha. E quando a gente pensa em escolha, nós escolhemos algo e desescolhemos algo. Vamos pensar de novo na ideia do casamento. Quando a gente resolve casar-se, a gente abre mão de ser solteiro. Quando a gente resolve ter filhos, a gente abre mão de uma vida sem filhos. Então, todo o processo de mudança que acontece na nossa vida e que, mais uma vez, é também universal, inevitável, ele quer dizer que nós vamos perder, né? E aí é importante a gente ter em mente o que é claro para nós. Nós estamos olhando apenas para as perdas, apenas para os ganhos. O que está nos norteando? Por quê, Marcela? Isso faz diferença? Faz. Porque isso nos ajuda a caminhar no processo de luto. Eu já vou trabalhando, inclusive, a ideia de que o luto é um processo. Ele não é uma coisa que assim, vem e vai embora. Ele tem um caminho. Vamos voltar à ideia do crescimento. Para a gente crescer, a gente precisa perder, abandonar e desistir. Judith Viorst diz que a estrada do desenvolvimento humano ela é pavimentada pela renúncia. Durante toda a vida, nós vamos crescer desistindo. Então vamos pensar, quando eu começo a caminhar, eu desisto de engatinhar. Quando eu começo a ver o mundo sob uma determinada perspectiva, eu abandono uma outra perspectiva. Ou seja, as escolhas que fazemos, os acontecimentos que vivemos, eles vão moldando a nossa história. Porque várias das perdas que vivemos, elas são necessárias. E elas indicam, inclusive, que nós precisamos construir novos repertórios. Esses novos repertórios, eles são adaptativos. E de novo, quando a gente pensa em luto, a gente também pensa nesse processo de adaptação. Por quê? Porque por mais que a gente deseje, por mais que a gente se iluda, em algum momento a gente vai perceber que nós realmente perdemos. Seja aquela pessoa que a gente ama demais e que por mais que a gente às vezes viva aquela sensação, eu vou dormir, acordar e nada disso vai ter acontecido comigo, isso não é real. Então a gente vai dormir, acordar e a perda continua ali. A gente vai dormir, acordar e vamos de novo nos haver com a ausência, com a saudade, com a frustração, às vezes com a raiva, né? Então assim, a gente precisa fazer um trabalho para reconhecer que perdemos, reconhecer que sentimentos, o que está presente na nossa experiência de perda, para que a gente consiga construir um novo repertório a partir das perdas. A Fiocruz também trabalha com um conceito que é o conceito de luto complicado. Antigamente falava-se em luto patológico. Hoje nós falamos sobre o luto complicado. O que é o luto complicado? É a dificuldade de voltar a investir em outras áreas da nossa vida em função do luto que vivemos. É lógico que diante de uma perda, a gente vai viver um momento em que a gente fala assim, e agora, José, o que será que eu vou fazer? Nós vamos viver períodos, né, que nós vamos falar sobre eles na próxima aula, nós vamos viver às vezes períodos de raiva, de tristeza, nós vamos viver frustração, mas a vida precisa continuar após o luto, porque nós vamos continuar perdendo. Então nós vamos precisar continuar nos desenvolvendo apesar da perda. Então nós vamos precisar criar
estratégias de enfrentamentos importantes ao momento vivido. Porque também a ideia que a gente tem é de que o luto, às vezes, é uma coisa para sempre. Né? É um sofrimento igual e é um sofrimento que não se acaba nunca. E eu tô aqui para dizer para vocês que sim, o luto é um processo, sim, em muitos momentos ele é difícil, mas ele não é uma coisa eterna, nem sem solução. Porque nós somos seres humanos que somos adaptativos, que somos resilientes e que com o suporte necessário nós construiremos novos sentidos. Nós faremos a ressignificação daquilo que vivemos. Nós significaremos a perda, atribuiremos novos significados, daremos à perda um lugar na nossa história que possa deixar de causar dor e que possa fazer com que a gente consiga reinvestir na vida e em outros aspectos. Em muitos momentos a gente precisa ter claro para nós que para que haja construção, muitas vezes viveremos o processo de desconstrução. E aí é que é importante que a gente olhe para as nossas perdas e veja como que elas estão definitivamente ligadas ao crescimento. Talvez essa é uma ideia que não seja automática e nem que apareça naquele momento assim em que recebemos a má notícia. Mas a gente vai ver que ao longo do tempo, com o trabalho em torno do luto, nós vamos perceber que as nossas perdas, elas foram necessárias e que elas trouxeram outras experiências para a nossa vida e que inclusive elas vão moldar as nossas vidas e que se a gente consegue fazer um processo de luto, a gente vai ter uma sensação de maior sabedoria e a gente vai ter uma sensação de superação e a gente vai inclusive poder pensar na ideia de uma mudança promissora. Por quê? Porque as pessoas que somos e a vida que vivemos, elas são determinadas para melhor ou para pior pelas nossas experiências de perda. A gente sabe que algumas pessoas vão entrar no processo do luto complicado e vão, ou adoecer psiquicamente ou não se recuperar, em torno, por exemplo, da perda de um emprego e vão aí arrastar questões financeiras ou que vão viver uma dificuldade de lidar, por exemplo, com o diagnóstico de um filho. Mas nós sabemos que existem caminhos, existem alternativas. A grande questão é que a gente precisa, primeiro, falar sobre esse assunto. Esse assunto é muitas vezes um assunto tabu, um assunto cheio de não-me-toques, cheio de segredos. Em muitos momentos é solitário. E o que a gente precisa entender é que a gente precisa falar disso, que a gente precisa admitir que isso existe na nossa vida, que a gente precisa olhar para isso com o cuidado necessário para transformar a crise que vivemos numa oportunidade de crescimento. Eu sempre digo que toda crise ela pode ser vista como o fim do mundo ou como uma oportunidade. E aí que nós precisamos escolher o que faremos com aquilo que vivemos. Como iremos viver as perdas que inevitavelmente irão acontecer na nossa vida? A intensidade dos sentimentos relacionados à perda e o período de luto, eles vão variar de acordo com a importância que isso tiver e com os impactos que forem gerados na vida desse indivíduo. E essa perda, ela vai poder ser simbolizada, trabalhada, oferecer possibilidades,
ou ela pode oferecer apenas sofrimento. Algumas pessoas passam anos mergulhados em perdas que viveram sem conseguir fazer muita coisa a respeito. A ideia é que a gente consiga compreender que as perdas existem, que elas vão acontecer na vida de todos nós, mas que há um caminho possível, um caminho em que a gente faça um encontro com a gente mesmo. Quem sou eu que vive neste momento da minha história o que me acontece? Que recursos eu tenho para lidar com isso? Qual é a minha história de vida onde essa perda acontece? Ou seja, qual é o contexto em que essa perda acontece? E principalmente, o que é que essa perda veio trazer de mudança e transformação na minha história? E diante dessa proposta nem sempre desejada, nem sempre esperada de mudança e transformação, o que eu preciso fazer para ressignificar, para dar conta, para buscar alternativas? Em alguns momentos nós vamos conseguir fazer isso sozinho. Em outros momentos pode ser que a gente precise de ajuda. Então pedir ajuda também é algo importante. Então vamos fazer uns lembretezinhos? Eu preciso admitir que isso existe. Admitir que isso existe na minha vida, falar e viver isso da forma mais adequada que a gente der conta, e eu preciso ver nisso oportunidade, porque crescer é renunciar, desenvolver-se é abandonar. E então, para finalizar essa aula, eu vou mostrar aí para vocês as referências que eu utilizei e também vou dar uma palhinha do que será a nossa próxima aula. A nossa próxima aula será sobre os estágios do luto, baseado no modelo de Elizabeth Kubler-Ross. E aí nós vamos trabalhar então com o que essa autora diz que é previsível no processo do luto e o que a gente pode fazer para tornar esse processo mais fácil. Obrigada pela atenção e nos vemos na próxima aula.